Boa tarde e obrigada pela vossa presença em mais uma sessão do ciclo Cidadãs, Cidadãos e Cidadania, promovido pela Biblioteca de Alcântara. Uma palavra de agradecimento à equipa da Biblioteca de Alcântara, na pessoa da Margarida Videira, e à Junta de Freguesia de Alcântara, que disponibiliza a plataforma onde estamos hoje reunidos. Agradecemos também, como não podia deixar de ser, ao coordenador e ao moderador deste ciclo, Carlos Ventura, e naturalmente ao professor Rui Pereira, que aceitou o convite para nos vir falar hoje sobre o Estado de Direito, o que é, como nasceu, como se formou, que fragilidades, que perigos o ameaçam, enfim, muitas das questões que se colocam nos dias de hoje àquilo que chamamos o Estado de Direito. A todos desejo uma excelente sessão e passaria a palavra ao Carlos Ventura. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Saudações a todos, bem-vindos. Três notas prévias e muito breves. Em dezembro, cuja última segunda-feira será no dia 27, não realizaremos esta tertúlia. Voltaremos em janeiro. Relativamente ao formulário que aparece quando se inscrevem, ele é útil até porque depois poderão ser contatados a partir desse dado, poderemos contatá-los para lhes darmos notícia de próprias tertúlias e enviar-vos o link. E por último, como sempre, hoje poderão também pôr as vossas questões e comentários no bate-papo ou diretamente após o nosso palestrante falar. O nosso palestrante é o professor Dr. Rui Pereira, jurista, professor universitário, antigo ministro da Administração Interna em 2 governos e juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. A democracia é um sistema complexo. Germinou na antiguidade, em forma que hoje não reconheceríamos como tal, nomeadamente a que existe e estabilizou no pós-Segunda Guerra. A longuíssima gestação desta democracia incluiu, para só citar alguns dos marcos desta história, o iluminismo, a centralização do poder real, a supremacia do monarca sobre o clero, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o positivismo e a construção do Estado laico separado da religião, o acesso de todos à cidadania e ao voto livre e uma justiça perante a qual todos somos iguais. Foi uma luta plena de avanço e recuo, de vitórias e desilusões. É uma luta sem fim, cotidiana, que em certas frentes está hoje a ter reveses, por vezes, assustadores. E a propósito, lembramos que em tertúlias anteriores tratámos da América e do trumpismo com Rui Tavares e tratámos numa outra da China atual com António Queiro e António Capinha. Hoje, Rui Pereira, jurista e professor eminente e também, como já disse, ex-ministro da Administração Interna, iluminar-nos-á sobre esta problemática central das nossas sociedades. Poucos o poderiam fazer com tanto saber como ele. Daqui a pouco, como de costume, a propósito desta questão, o palestrante recomendar-nos-á alguns livros e eu também um outro. Caro Rui Pereira, tens a palavra. Muito obrigado, caro amigo, enfim, pelas simpáticas palavras. Eu sou um jurista, não eminente, mas iminente, porque estou a chegar. Portanto, sou iminente com I, na medida em que vou começar a falar. E vou falar com muito gosto, foi com muito gosto que recebi este convite, embora este convite seja desmedido e traiçoeiro. Um convite para falar sobre o Estado de Direito é um convite para falar sobre tudo.
excetuando, digamos assim, os aspectos médicos da pandemia. E, portanto, vou tentar desincumbir-me desta missão árdua, falando de alguns aspectos relacionados com o Estado de Direito. Enfim, talvez o início de conversa sirva para fixar a origem do termo. A origem do termo é assinalada em 1832, portanto já no século XIX, e a expressão é atribuída pela primeira vez a um jurista alemão chamado Robert von Mühl, que falou em Estado de Direito por contraposição a Estado de Força e a Estado de Polícia. Este autor alemão, do século XIX, falou em Rechtsstaat, isto é, Estado de Direito, por contraposição a Machtstaat, Estado de Força, e a Polizeistaat, Estado de Polícia. Claro que a ideia presente nesta expressão é a de que ninguém está acima da lei, incluindo o próprio Estado, que se subordina à lei que ele próprio cria, de acordo com regras pré-estabelecidas e através de órgãos declarados previamente competentes. Por outro lado, os cidadãos estão sujeitos em pé de igualdade ao direito. Mas é evidente que a ideia de Estado de Direito não surgiu a partir do nada, conjuntamente com a expressão em 1832. Aliás, aqui já foi evocada e bem a experiência grega, já se falava em democracia ateniense, e um dos autores em que surgem já pistas que conduzem ao Estado de Direito moderno é Platão. Platão, um dos principais discípulos de Sócrates, que escreveu sobretudo diálogos entre 357 e 347 a.C., dedicou-se a uma obra extraordinariamente importante que foi as leis. Nas leis, Platão já deixa pistas sobre o Estado de Direito. Eu queria aqui deixar uma referência lateral a Sócrates. É curioso Sócrates nunca ter escrito nada. Duas das pessoas que mais influenciaram a civilização ocidental, Sócrates e Cristo, nunca escreveram uma única palavra. De Cristo diz-se que desenhou uma palavra no chão, nas escrituras. Sócrates nunca escreveu nada. Não por iliteracia ou por analfabetismo, mas porque Sócrates tinha a convicção profunda de que escrever atraiçoava, aprisionava as palavras. O tal método peripatético para Sócrates era uma escolha. Ele entendia que a palavra verdadeira era a palavra dita, não a palavra escrita. Isso explica que Sócrates, por um certo temor reverencial ao mestre, tenha chegado a uma solução de compromisso, que foi escrever muitos diálogos. E nestes diálogos importantes que são as leis, ele, repito, já deixa pistas sobre a importância do direito. E, aliás, o próprio Sócrates, pela sua vida, deixou um exemplo também muito expressivo da importância do direito. Eu recordo que há outro traço comum entre Sócrates e Cristo, que é ambos terem morrido voluntariamente. Sócrates morreu voluntariamente porque preferiu a morte física à morte como cidadão, pela cicuta. E, portanto, para Sócrates, a vida sem cidade e sem direito não era vida que valesse a pena ser vivida. É uma bela homenagem à ideia de Estado de Direito, avant la lettre, feita por Sócrates, por um dos grandes marcos do pensamento filosófico ocidental. Bom, mas não vou aqui traçar uma evolução histórica e vou dar um salto de muitos séculos. Vou dar um salto de muitos séculos até aos precursores da Revolução Francesa. Sobretudo a dois, a Montesquieu e a Rousseau. Montesquieu e Rousseau são, de alguma forma, claro, podíamos falar também de Voltaire, evidentemente, mas agora vou-me fixar em Montesquieu e Rousseau, são os dois filósofos que dão contributos decisivos para as ideias modernas de Estado de Direito. Montesquieu escreveu uma obra notável chamada De l'esprit des lois, sobre o espírito das leis, em que lança as bases do princípio da separação de poderes.
Montesquieu foi profundamente influenciado por um grande filósofo inglês, John Locke. John Locke é um filósofo do século XVII, Montesquieu é um filósofo já do século XVIII, embora tenha nascido em finais do século XVII. Montesquieu escreveu um livro sobre direito comparado, muito baseado no direito inglês, cuja pretensão é explicar, tentar descobrir como um poder tendencialmente ilimitado, o poder real, o poder do Estado, pode na realidade ser restringido. É claro que, precursor da Revolução Francesa, Montesquieu estava preocupado na restrição de um poder que atingiu o paroxismo do absoluto justamente na França, com o Rei Sol, com Luís XIV. E a sua preocupação era saber como se podia resolver esse paradoxo, como é que um poder tendencialmente absoluto poderia ser limitado. E para isso estudou com alguma profundidade, segundo alguns críticos, não com inteira exatidão, o sistema inglês. Não por acaso o sistema inglês, porque o sistema inglês foi o primeiro em que começou um certo esboço de limitação do poder absoluto do rei, em 1215, com a Magna Carta. Um rei enfraquecido, o rei João Sem Terra, o exato malandro das aventuras do Robin dos Bosques, por contraposição ao mano virtuoso, um pouco estarola, que foi para as cruzadas na Terra Santa, o rei Ricardo, não é? Quem quiser ler sobre este período, lê esse magnífico romance histórico que é o Ivanhoe, de Walter Scott. Mas o rei João Sem Terra, enfraquecido por, como o cognome indica, ter perdido as terras que herdou do pai, foi obrigado a reconhecer a uma nobreza voraz direitos através da Magna Carta, de um instrumento de 1215, que na visão muito, digamos assim, otimista dos ingleses, marca o arranque do constitucionalismo inglês. Os ingleses, mais exatamente hoje o Reino Unido, ainda não tem uma Constituição escrita, o que na minha opinião não é virtude, é defeito, como vimos, por exemplo, durante o Brexit, mas tem uma Constituição consuetudinária, formada por leis escritas e por alguns costumes. Ora bem, a primeira lei foi justamente a Magna Carta de 1215. E Montesquieu, muito influenciado por John Locke, um dos autores do Contrato Social e autor daquele grande livro sobre o entendimento humano, Montesquieu quis estudar a fundo o direito inglês para perceber como se tinha conseguido alguma limitação do poder real. O livro de l'Esprit des Lois é sobretudo um livro de direito comparado. No espírito das leis, o ovo de Colombo a que chega Montesquieu é o seguinte: sendo um poder absoluto, o poder do Estado só pode ser limitado por um poder idêntico, por outro poder do Estado. É desta maneira singela, muito simplista, que chega ao princípio da separação de poderes, que é um dos alicerces do Estado de Direito. Claro que chega a esta conclusão falando de três poderes, mas não exatamente como por vezes se pensa, com algum equívoco permeio, nos três poderes de que nós falamos atualmente: o legislativo, o executivo e o judicial. Como qualquer revolucionário que se preze, Montesquieu tinha alguma desconfiança em relação ao poder judicial, considerava um bocado conservador. Aliás, mais tarde, na sequência da Revolução, o primeiro Código Penal francês tinha um sistema de penas fixas, transformando, no fundo, os juízes numa espécie de farmacêuticos, impedindo-os de fazer diferenciações e de ser criativos em relação à lei. Montesquieu dizia que os tribunais eram a boca que pronuncia as palavras da lei. Os três poderes para Montesquieu não eram propriamente o poder legislativo, o executivo e o judicial. Eram o poder do Estado como sujeito de direito internacional, o poder do Estado como administração e o poder legislativo. Os tribunais para Montesquieu tinham um peso menor. Os tribunais, repito, eram apenas a boca que dizia as palavras da lei. Claro que, com o tempo, a evolução do princípio da separação de poderes deu aos tribunais independência e reconheceu-os como um verdadeiro poder. E bem, hoje reconhece unanimemente, ou quase unanimemente, que sem tribunais independentes
não dependentes de qualquer poder económico, político, religioso, subordinados estritamente à lei, não dependentes uns dos outros no sentido hierárquico, não pode haver verdadeira separação de poderes. E é nesse exato sentido que logo no artigo 2º da Constituição Portuguesa de 1976 se consagra o princípio da separação e interdependência de poderes. E que, mais além, se estabelece que os órgãos de poder em Portugal são o Presidente, com o seu poder moderador tradicional, que vem das Constituições Liberais do século XIX, a Assembleia da República, com o primato do poder legislativo, o Governo compartilha com a Assembleia da República esse poder legislativo, mas tem o poder executivo, conduz a política geral do país, dirigindo superiormente à administração pública, e cá está, os tribunais, que dizem a justiça em nome do povo. Ora bem, o outro marco que assinala a evolução para o Estado de Direito é Rousseau. Rousseau, enfim, viveu exclusivamente no século XVIII, não nasceu no século XVII, tem um livro pequeno, relativamente pequeno, mas muito marcante, que é o Contrato Social. É um dos autores do Contrato Social, conjuntamente com o próprio John Locke, com Thomas Hobbes, mas defendendo, ao contrário de Hobbes, uma visão otimista do homem em estado de natureza. Hobbes, como sabem, a célebre afirmação é dele: o homem é o lobo do homem. Bem, para Rousseau, na realidade, o homem no estado de natureza era o bom selvagem, que é corrompido, de certa maneira, pelo contrato social, pela vida social, quero eu dizer. Claro que a obra de Rousseau e a construção do contrato social é essencialíssima para a ideia de Estado de Direito. Porquê? Porque o contrato social, como todos sabem, evidentemente, não é um dado histórico. O contrato social é um pressuposto de legitimidade do Estado. Nunca, no Paleolítico, os homens andaram à volta de uma fogueira, homens e mulheres, agora não sejamos sexistas, para celebrar um contrato qualquer sobre a legitimidade do exercício do poder. A ideia de contrato social é uma ideia de legitimação, explicadora da legitimidade do poder do Estado. E essa ideia é muito importante porque substitui qualquer outra legitimidade externa, que apresenta o rei como uma espécie de núncio de Deus para impor uma ordem e para dar como uma espécie de presente direitos aos súbditos. Portanto, na formação da ideia de Estado de Direito, no século XVIII estão presentes estas duas tradições. A tradição liberal de Montesquieu e a tradição socialista, se assim quiserem, ou social de Rousseau. Uma tradição liberal, uma tradição igualitária, que são complementares, mas também conflituantes, e que ainda hoje são dados conflituantes na política cotidiana de qualquer Estado europeu. Bom, abandonando agora a referência aos precursores, vamos às revoluções propriamente ditas. A primeira revolução em que a ideia de Estado de Direito é recebida de uma forma nítida é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776. Claro que todos conhecem, e eu não sou historiador, as razões da Declaração de Independência. Trata-se de um movimento que agrupou 13 antigas colónias britânicas em luta contra a coroa, porque a coroa lhes proibia o comércio externo, porque a coroa, na opinião delas, as sobrecarregava de impostos, e, portanto, essas 13 antigas colónias rebelaram-se contra a coroa, entraram em guerra e houve uma declaração de independência em 1776. Essa declaração de independência é saudada pelo seu texto, um texto, na realidade, inspirado, que assenta numa verdade classificada como verdade axiomática. Essa verdade axiomática é que os seres humanos nascem iguais e têm direitos inalienáveis, que são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à procura da felicidade. Portanto, estes são os direitos inalienáveis que os seres humanos têm por serem seres humanos.
No entanto, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América não afirma que estes direitos se adquiram sem intercessão divina. A Declaração tem uma referência expressa a Deus, em nome do qual nós temos esses direitos, como seres criados por Deus. Em 1789, 12 anos depois, temos uma declaração muito importante, que vai na mesma linha, mas com algumas mutações, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, ano da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz que os seres humanos nascem livres e iguais. E esclarece no articulado que as desigualdades só se podem fundamentar na utilidade social. Por outro lado, como direitos inalienáveis e imprescritíveis, indica o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito de propriedade, um tríptico fácil de compreender à luz das ideias liberais baseadas no iluminismo, nos enciclopedistas, naqueles filósofos que eu referi, acrescentando ainda um direito, curiosamente, que é o direito de resistência contra a opressão, o direito de rebelião contra a opressão. Estes são os direitos consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração influencia diretamente o constitucionalismo português. A nossa primeira Constituição, de 1822, que resulta da Revolução Liberal de 1820, no artigo 1º consagra justamente como direitos o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito de propriedade. Esquece do direito de resistência contra a opressão, no artigo 1º, por uma razão simples. Porque a nossa Revolução de 1822, apesar de tudo, não é uma... A nossa Revolução de 1820, apesar de tudo, não é uma revolução de ruptura que leve os reis à decapitação. Portanto, o direito à rebelião não é consagrado com esta amplitude. Mas a fonte, evidentemente, do artigo 1º da Constituição de 1822 há de ter sido, de uma forma ou de outra, a Declaração de 1789. Em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, há uma referência que me parece obrigatória. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não remete a gênese destes direitos a Deus, mas sim à natureza humana. É uma perspectiva diferente neste domínio da Constituição norte-americana. E é diferente também no reconhecimento como direito basilar do direito de resistência à opressão, no direito de rebelião contra a opressão. A Constituição portuguesa tem referências a Deus também, porque reparem, a Revolução de 1789, a Grande Revolução Francesa, tem uma dimensão anticlerical que não está presente na Revolução de 1820 em Portugal. Aliás, em Portugal, como todos sabem, a separação entre Igreja e Estado só se dá depois da proclamação da Primeira República, no 5 de outubro de 1910, com a Constituição de 1911. Até aí, a religião oficial do Estado era a religião católica. Portanto, é essa a diferença nuclear. Ora bem, vamos agora dar um novo salto histórico e vamos para a Constituição de 1976. Antes, permitam-me que faça uma referência muito rápida, a galope, digamos assim, ao constitucionalismo português. Na nossa história constitucional tivemos 6 constituições. Estamos na média entre as 13 constituições francesas, que se devem às mudanças de regime, monarquia, império, república e por aí fora, e os Estados Unidos, que tiveram até hoje uma só Constituição. Diga-se que a Constituição norte-americana é uma Constituição profundamente revolucionária, mas uma Constituição que nasce profundamente coxa, porque a Constituição norte-americana tem os primeiros e celebrados curtos 7 artigos, porque apenas trata das questões de poder. É um tratado de união entre as 3 antigas colónias. Só em 1789 são aprovadas as 10 primeiras emendas respeitantes a direitos fundamentais que se inspiram no Bill of Rights inglês de 1689, que sai da Revolução Gloriosa de 1688.
Portanto, a Constituição norte-americana não pode ser facilmente substituída por uma outra, porque é uma união de antigas colónias, na sequência de uma guerra anticolonial vitoriosa, que institui o primeiro regime presidencial de forma tão alargada, com separação, com reconhecimento da separação de poderes e num Estado federal. É algo que não permite uma substituição paulatina de constituições. O próprio processo de revisão constitucional é muito complicado nos Estados Unidos, porque assenta num processo que exige 2/3 do Congresso. Como sabem, os Estados Unidos têm um sistema bicameral, Assembleia de Representantes e Senado, e numa confirmação por uma maioria qualificada de Estados. Na França, as constituições sucederam-se. Tiveram 13 constituições, a situação estabilizou mais no século XX. Em Portugal, estamos na média, 6 constituições. Tivemos a de 1822, na sequência da Revolução Liberal de 1820, a Carta Constitucional de 1826, escrita por Dom Pedro no Brasil, a Constituição de 1838 e depois 3 Constituições da República. 1911, Primeira República, escrita num tempo recorde, por uma Assembleia Constituinte. 1933, a Constituição da Ditadura, que teve uma gestação realmente complicada, de 7 anos, foi aprovada pelo governo e plebiscitada, e a Constituição em vigor de 1976. Para quem gosta de classificações destas Constituições todas, as 3 primeiras consagraram a forma monárquica de governo, as 3 últimas a forma republicana. As 4 primeiras eram liberais, a 5ª ditatorial, a 6ª a primeira democrática e única até hoje. Quanto a sistema de governo, na República, a de 1911 era uma Constituição parlamentar, a de 1933 uma Constituição presidencial de primeiro-ministro, como lhe chamava Marcelo Caetano, a de 1976 uma Constituição semipresidencial. Diga-se de passagem, sem isto poder ser considerada uma declaração de amor, que a Constituição de 1976, estou de acordo com Jorge Miranda, é a mais perfeita que já foi aprovada em Portugal, de longe. É uma Constituição longa, na versão originária tinha mais de 300 artigos, muitas vezes fala-se disso, hoje é levemente mais curta, mas é sem dúvida a mais perfeita, a mais equilibrada. E todas as pessoas que digam que Portugal é um país com alguns atrasos por causa do sistema político e da Constituição estão redondamente enganadas. O nosso sistema semipresidencial, a forma de governo e a forma de consagração do princípio democrático são, pelo contrário, um fator de equilíbrio do país. E, portanto, revisões constitucionais loucas são profundamente indesejáveis e nada trariam de bom ao sistema político. Bem, na nossa Constituição, falando agora um pouco mais profundamente do Estado de Direito hoje, na nossa Constituição há um artigo nuclear que podem mostrar a um amigo estrangeiro se lhe quiserem descrever muito rapidamente o nosso sistema político. É o artigo 2º. Os 2 primeiros artigos da Constituição são sem dúvida os mais importantes. O primeiro diz que Portugal é uma república soberana baseada na essencial dignidade da pessoa humana. O artigo 2º descreve o sistema político. E quem compreender o artigo 2º da Constituição Portuguesa já sabe algo de substantivo sobre o nosso sistema político. Consagra o Estado de Direito Democrático, consagra o princípio da legalidade, consagra a separação e interdependência de poderes, consagra o princípio democrático, consagra os direitos, liberdades e garantias, afirma que, para além da democracia representativa, se pretende aprofundar a democracia participativa. O que é que nós temos de traços essenciais? Consagração clara do Estado de Direito Democrático. Há uma discussão sobre se um Estado de Direito pode não ser democrático. Bem, em sentido formal pode. Um Estado de Direito pode não ser democrático, porque a fonte de legitimidade pode ser outra. Mas em termos materiais, eu creio que a ideia de democracia está associada à de Estado de Direito. Embora, reparem, o caminho que percorremos a partir do século XVIII foi de consagração progressiva do princípio democrático.
O princípio liberal foi consagrado muito antes do princípio democrático. Na Constituição norte-americana, por exemplo, consagrou-se a separação de poderes logo em 1787. Mas o princípio democrático teve tratos de polé, porque só em 1870, cerca de 100 anos depois, foi reconhecido o direito de voto aos afrodescendentes e às mulheres só em 1920. Não sei se recordam da festa por causa da eleição da vice-presidente Kamala Harris, 100 anos depois de ter sido reconhecido o direito de voto às mulheres na sequência da luta das sufragistas. Portanto, o reconhecimento do princípio democrático é algo de posterior, digamos assim, ao reconhecimento do Estado de Direito e à separação e interdependência de poderes, também em Portugal. Em Portugal, nós podemos, em certo sentido, dizer que a Constituição da Primeira República de 1911 era democrática, mas era democrática, enfim, até certo ponto. Reconheciam-se os partidos políticos, que foram proibidos pela Constituição de 1933 e pela ditadura nacional, reconheciam-se liberdades políticas, sem dúvida, mas não se reconhecia, por exemplo, o direito de voto universal. Como sabem, para a eleição da Assembleia Constituinte, votou uma mulher, uma só mulher, uma médica notável, que deu o nome a um hospital, Beatriz Ângelo. Foi a única mulher que votou para a Assembleia Constituinte em 1911. Essa mulher era viúva de um médico. É curioso conhecer a história de ambos. Morreram ambos com 33 anos, com um ano de distância. Ele morreu primeiro, ela ficou viúva, era uma fervorosa republicana e apresentou-se à administração eleitoral pretendendo exercer o direito de voto. A administração eleitoral negou o direito de voto a Beatriz Ângelo, dizendo que só era reconhecido a chefes de família. E ela disse, mas eu sou chefe de família. O meu marido até morreu, sou eu que sustento os meus filhos. E foi para um tribunal. Bom, no tribunal teve a sorte de apanhar um juiz, o pai da Ana de Castro Osório, que era republicano também e que lhe reconheceu o direito de voto. E ela votou. Bem, como é que os republicanos reagiram a este incidente e este facto inesperado? Apressaram-se a aprovar uma lei que proibiu expressamente o direito de voto às mulheres, o que lhe causou uma profunda decepção. A Beatriz Ângelo dizia que o único republicano que se aproveitava era o Sr. Afonso Costa. Por sinal, era penalista e professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Não sei, mas devia ter uma visão diferente sobre o voto feminino para não a ter decepcionado. Mas isto é só para vos dizer que, na realidade, não havia voto universal. As mulheres não podiam votar por atacado, não podiam votar pessoas iletradas, portanto, não havia voto universal. Só houve, enfim, não vou citar pela enésima vez a Sofia de Melo Breiner, só houve depois daquele tal dia inicial inteiro e limpo. E naquela votação que parecia ao juízo final, em que velhos e novos, aleijados e saudáveis, se acumularam em filas de voto para darem uma percentagem de mais de 90% na eleição para a Constituinte. Com a particularidade, nessa altura, já se votar com 18 anos, porque foi alterada a idade de maioridade e concedido o direito de voto a maiores de 18 anos. Eu já pude votar, foi uma experiência muito gratificante nas eleições de 1975 para a Assembleia Constituinte. Portanto, democracia era aqui que eu queria chegar, só existe plenamente com a Constituição de 1976, embora já se pudesse falar, em certo sentido, em Estado de Direito, com as constituições todas liberais a partir de 1822. Claro, tudo isto, também é uma nota que eu queria deixar, foi conquistado com uma certa força. Na generalidade, as constituições portuguesas foram aprovadas por assembleias, por cortes, o que vem a dar o mesmo, com exceção da Constituição de 1833, como acabei de dizer, foi plebiscitada, ou da Carta Constitucional de 1826, mas
todas elas, à exceção da Carta Constitucional de 1826, tiveram na origem golpes de força, revoluções ou golpes de Estado, o que para país dito de grandes costumes também não está mal. Bom, portanto, a Constituição Portuguesa consagra inequivocamente o Estado de Direito, consagra o princípio democrático. Princípio democrático, já agora, continuando na minha declaração de afeição pela Constituição, que é consagrado com muito equilíbrio. Reparem, eu já vos falei a favor do sistema semipresidencial de governo. Esse sistema é uma superação dialética virtuosa dos sistemas da Primeira República e da ditadura. O sistema da Primeira República, o sistema parlamentar da Primeira República, resultou numa grande desordem e insegurança nas ruas, numa grande insegurança também em relação às contas públicas, na mudança sucessiva de governos, em episódios de corrupção muito frequentes, naquela aventura militar irresponsável na Flandres, até que a Primeira República caiu com estrondo, quando o general Gomes da Costa marchou com as suas tropas de Braga para Lisboa, foi aplaudido veementemente pela multidão em Lisboa. Portanto, a implantação da ditadura nacional contou com um forte apoio popular, infelizmente. Isto porquê? Porque o sistema político da Primeira República fracassou. Claro, o sistema da ditadura nacional, o sistema presidencial de primeiro-ministro com o Dr. Salazar no leme da ditadura nacional também, esse foi pior ainda, como é óbvio, pior emenda do que o soneto. E, portanto, o nosso sistema semipresidencial é uma síntese virtuosa dos dois anteriores. Em termos democráticos, também devo aqui expressar o meu apreço pelo regime. Portanto, o que se consagra é o princípio democrático com um sistema eleitoral proporcional e não maioritário, o que permite representação de partidos minoritários. Reparem, num sistema maioritário em que o vencedor ganhasse tudo, nós tínhamos um parlamento tendencialmente reduzido aos dois maiores partidos, e onde as franjas de protesto estariam na rua, fora do Parlamento, sem uma expressão parlamentar. Eu, apesar das dificuldades que por vezes há na formação de governo, que levaram a pensar nos idos de 70, que em Portugal sucederia qualquer coisa parecida do que se passou em Itália, com o que se passou em Itália, com a formação e queda sucessiva de governos. Mas isso não se confirmou. Em Portugal têm sido formados governos maioritários, ou com apoio maioritário, com uma certa estabilidade. Enfim, acabamos de assistir à queda de um governo que não conseguiu fazer passar o orçamento, mas na realidade não tem havido problemas insuperáveis no sistema político. E uma representação proporcional baseada no método é sem dúvida afeiçoada ao princípio democrático. Bem, eu creio que a conversa já vai longa, mas vou acabar com uma última referência. E a referência centra-se, de certa maneira, na conjugação do artigo 2º com o artigo 1º da Constituição. Centra-se numa discussão jurídica que é cara aos juristas, mas que diz respeito a todos, que é a discussão entre justnaturalismo e positivismo, à luz da ideia de Estado de Direito democrático. Qual é o papel da essencial dignidade da pessoa humana e dos direitos ditos humanos, ou fundamentais, ou direitos, liberdades e garantias, o que quiserem, envolvendo direitos de 4 gerações e também direitos económicos, sociais e culturais? Qual é o papel dos direitos em relação ao princípio democrático e ao Estado de Direito? Dito de outra forma, nós hoje falamos em perigos para a democracia, no perigo do populismo, dos movimentos inorgânicos, naquelas tentações para a democracia participativa acéfala, como temos visto, por exemplo, com os coletes amarelos em França e em muitos outros sítios. A questão é esta. Há uma limitação do Estado de Direito pela própria ideia de essencial dignidade da pessoa humana? A essencial dignidade da pessoa humana é consagrada no artigo 1º, de acordo com a tradição kantiana, de que a pessoa humana é um fim em si mesma. O homem, sem ir para a linguagem machista, é um fim em si mesmo.
e não pode ser sujeito à prossecução de políticas totalitárias do Estado. A linguagem do artigo 1º é curiosa. O artigo 1º não consagra, reconhece, pressupõe a essencial dignidade da pessoa humana. A pessoa humana não é digna por o artigo 1º da Constituição dizer. E a pergunta que se impõe é esta: será que o artigo 1º podia dizer democraticamente, através da via prevista na Constituição, que a pessoa humana não é digna? Ou não é digna no caso de certas etnias? Ou não é digna no caso de certas cores de pele? Ou não é digna no caso de certas origens sociais ou ideologias políticas? A Constituição poderia dizer isto. Há limites ao Estado de Direito, ao Estado de Direito democrático. Limites impostos, digamos assim, pela natureza das coisas. Bem, sem poder ir muito longe nesta conversa, eu diria que sim, que há limites. Isso conduz-nos a uma discussão que travaram dois grandes filósofos de direito do século XX a propósito do direito natural, Kelsen e Radbruch. Kelsen é o grande autor do positivismo europeu, escreveu uma grande obra chamada Teoria Pura do Direito, em que defendeu que o direito devia ser expurgado de todas as influências externas da psicologia, da sociologia e por aí fora. É o homem que tem aquela visão de direito como uma pirâmide, em que as normas mais importantes estão perto do topo da pirâmide. No topo há uma norma, a que ele chama Grundnorm, sem dizer o que diz, a norma fundamental, mas que só pode dizer uma coisa: todas as outras têm de ser acatadas. Claro que a pirâmide cai quando os casos de violação se tornam constantes e não há sanções. Ou seja, para Kelsen, o que é decisivo para definir direito são as fontes do direito, as fontes sociais do direito. O direito existe porque é aprovado por órgãos legítimos, de certa forma. Bem, a visão contraposta, que foi a visão de um contemporâneo de Kelsen, chamado Radbruch, são ambos alemães, ambos judeus alemães. Radbruch teve um filho que morreu na frente russa e ficou escandalizado com, digamos assim, os feitos do direito nazi. A lei da vida sem valores vitais, o extermínio de doentes mentais crónicos, a perseguição de judeus e de pessoas com ideias políticas diferentes e por aí fora. Depois da guerra, Radbruch, que tem obras importantes de filosofia de direito, escreveu uma carta aos alunos que tem acessível na net chamada 5 minutos de filosofia de direito. Chama-se assim porque são mesmo 5 minutos só, em que fala da importância de regressar aos direitos naturais e de abandonar o positivismo, em que diz que um direito iníquo, para além de imoral, não é sequer direito. Normas que prevejam o apartheid, normas que admitam a tortura, não são sequer direito. É esta a visão com a qual concordo. Claro que não podemos dizer que os positivistas são más pessoas. Trata-se de visões do direito. Nós podemos ser positivistas e lutar com armas contra o direito iníquo. É uma questão que se coloca num nível teórico de reconhecimento do que é o direito. Mas Dworkin chama a atenção para a necessidade de recuperar esta ideia de direitos naturais, direitos que foram sedimentados através de um processo de construção histórica e que atingiram, não diria o ponto ômega, mas um ponto muito importante realmente com as revoluções do final do século XVIII. Para terminar, queria deixar aqui uma palavra no seguinte sentido. A luta pelo Estado de Direito, a luta pela democracia, a luta pelos direitos humanos não é uma coisa do passado. Nem podemos considerar essa luta concluída e adquiridos todos os direitos de que estamos a falar. É evidente que eu tenho, e acho que comum convosco, um saudável otimismo antropológico. Penso que a história não anda aos zigzags, a história anda para a frente, mas é evidente que há retrocessos. E vivemos hoje num momento relativamente difícil. Sei que tiveram uma sessão em que falaram dos Estados Unidos e do presidente Trump.
o perigo que representou o presidente Trump foi um perigo enorme. Quando se pensa que é tudo igual, às vezes há uma campainha de alarme que soa. Na realidade, o presidente Trump, em termos ideológicos, não andava muito longe dos nazis e, portanto, há sempre o perigo de retrocesso e o Estado de Direito Democrático vai-se construindo no dia-a-dia. Vai-se construindo no dia-a-dia e também, evidentemente, com a descoberta de novos direitos. Numa Constituição tão sedimentada como a Constituição Portuguesa, eu recordo que ainda há pouco tempo foi alterado um artigo nuclear que se pensava não carente de mudanças, que é o artigo que consagra o princípio da igualdade. O artigo 13º, na discriminação. Por exemplo, para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando eu entrei na Faculdade de Direito de Lisboa, em 1973, o exemplo que os velhos professores de Direito davam de um negócio jurídico inexistente, nem nulo seria porque era impossível produzir efeitos, era justamente esse. Portanto, isto mostra que os direitos são algo que se vai construindo e nós não somos meros observadores das estrelas. Cabe-nos um papel nesse processo de construção. Obrigado a todos, desculpem o caráter sistemático e estou à vossa disposição se quiserem colocar alguma questão. Muito obrigado, Rui Pereira. Se calhar, antes de abrirmos a questões ou comentários, ia pedir-te que nos recomendasses um ou dois ou três livros, enfim, no que pensaste. Ora bem, eu vou recomendar só 2 livros. Claro, eu fiz algumas referências, por exemplo, a Kelsen ou a Radbruch, aquele texto nomeadamente curto, 5 minutos de filosofia de direito. Vou só referir 2 livros. Um livro traduzido em português, de um autor alemão importante, é já um livro de 1971, chamado Teoria Geral do Estado. É de um autor chamado Zippelius. Zippelius. Existe uma edição da Gulbenkian, tradução em português e edição da Gulbenkian. Um livro em inglês, há várias traduções inclusivamente em português do Brasil, de um filósofo de direito que muito admiro, chamado Ronald Dworkin. É um dos maiores filósofos de direito norte-americanos do século XX, Ronald Dworkin. Faleceu há pouco tempo. O livro chama-se Law's Empire, o Império da Lei. Reparem, nos sistemas anglo-saxónicos, a expressão Estado de Direito é desconhecida. A expressão mais aproximada que se usa é Rule of Law, que exprime o primado da lei, não é? Este filósofo, Ronald Dworkin, é um justnaturalista também, que tem uma construção muito interessante neste livro. Portanto, pensa que há uma coincidência não acidental, não fortuita entre direito e moral. No fundo, que a moral é uma instância legitimadora do direito e que as normas iníquas não podem valer como jurídicas. Ronald Dworkin, neste livro, Law's Empire, tem uma construção muito interessante, que é a construção do juiz hercúleo. O juiz que, nos casos difíceis, procura a única solução jurídica que é simultaneamente justa, que faz coincidir o direito com a moral. Ronald, tal como Reagan, não é? Dworkin, D-W-O-R-K-I-N. Law's Empire, o Império da Lei. Ok, muito obrigado. A propósito de cada tema, eu costumo também... Eu peço desculpa, não se importa de repetir só o nome do primeiro livro? A Teoria Geral? Teoria Geral do Estado. Do Estado. Ok, obrigada. Costumo também falar de algum livro que penso virá a propósito, e hoje vou recomendar-vos um livro que, se não leram ainda, vem exatamente a despropósito. É 1984. Eu li este livro ainda no exílio, ainda antes de 1974, quando eu estava a descobrir
os horrores do stalinismo, porque eu antes era stalinista, marxista-leninista, e 1984 é um romance desesperado, digamos assim. Mas para a nossa cultura democrática acho que é muito importante ler 1984. Ora bem, então estamos abertos às vossas intervenções, comentários, questões. Podem escrever no bate-papo ou podem falar de viva voz. Ora bem, quando se instala silêncio, é o Zé, exatamente. Vamos a isso, Zé. Teria que ser eu, não é? Para quebrar isso. Eu tenho um problema em relação à Constituição atual. Estamos de acordo que é mais democrática, tudo isso, isso não há dúvida nenhuma. Mas quanto a mim tem uma falha, há uma falha. E a falha é em relação à ecologia. Nesse aspecto, ela é muito débil. E evidentemente isto pressupunha talvez uma revisão, etc., muito mais de acordo com o momento que vivemos. Mas queria fazer uma pergunta direta, visto que é um problema que nos círculos ecologistas hoje em dia é muito debatido, que é a personalidade. Será que isto é quase que peço-lhe um conselho, será que vale a pena, e isto faz sentido, do ponto de vista jurídico, que nós nos possamos bater pela aquisição de personalidade jurídica de um rio, por exemplo, de uma floresta, de um ecossistema. Este, aliás, não seria uma novidade se fosse consagrada. Eu penso que esta questão pode-se resolver sem ser na Constituição, provavelmente, mas isso também já faz parte da minha pergunta e do meu pedido de conselho. Será que um ecossistema, um rio, poderão ter personalidade jurídica? Isto é uma questão extremamente importante e extremamente atual. Em alguns estados, caminha-se nesse sentido. Para já é tudo. Não sei se devo responder já. Eu vou ler uma pergunta de José Manuel. O Estado de Direito quanto à economia da nossa Constituição. Eu não tenho a certeza que... Rui, será melhor pedir a José Manuel que... Eu acho que compreendo o sentido da pergunta. Pelo menos vou tentar responder e depois, se não conseguir... Ok. Bem, eu começaria pela referência a 1984. Claro que sempre que se fala do romance do Wells, eu lembro-me do Orson Welles, não é? E daquele célebre episódio que levou àquele susto nos Estados Unidos. Mas já agora, em nome da crítica ao stalinismo, proponho aos nossos ouvintes que leiam também o Triunfo dos Porcos. Já agora ficam com o repertório completo em matéria de leituras. Bom, em relação à ecologia, quando eu disse que a nossa Constituição é a mais perfeita daquelas que já vigoraram em Portugal, não estou a dizer que seja perfeita. A Constituição já foi revista 7 vezes e eu próprio entendo que deve ser revista em alguns aspectos. Agora, reparem, surgiu uma proposta
inacreditável, por exemplo, do Dr. André Ventura, que preconizava que os limites materiais à revisão constitucional desaparecessem todos. A Constituição só pode ser alvo de revisões ordinárias de 5 em 5 anos. Não pode ser revista em estado de sítio e estado de emergência. Só pode ser revista com o voto favorável de 2/3 dos deputados em exercício de funções, atualmente 230. E obedece a revisão a certos limites materiais. Forma republicana de governo, princípio democrático, direitos, liberdades e garantias e por aí fora. Ora bem, o que ele propôs, é uma coisa espantosa, foi um golpe de Estado constitucional. Deixava de haver limites à revisão constitucional. Isto é, podia ser aprovada uma nova Constituição. Isso até pode parecer muito democrático, porque ele responderia assim, bom, eu sei lá da Constituição de 1976, eu ainda nem tinha nascido, eu quero uma Constituição nova, quero que o povo tenha o poder de aprovar uma Constituição. Eu disse, não foi por dizer, que mais de 90% das pessoas participaram na eleição da Assembleia Constituinte. E que mais de 90% dos deputados votaram a favor. Votou contra apenas o CDS. Portanto, a legitimidade desta Constituição é uma legitimidade enorme em termos de princípio democrático. E é uma Constituição semi-rígida, que pode ser revista e já foi revista várias vezes. Mas tem defeitos. Aliás, a propósito do ambiente, vou perder alguns minutos para vos, enfim, dar nota do que aconteceu recentemente no Tribunal Constitucional. Não sei se perceberam que o Tribunal Constitucional julgou numa secção, por 3 votos a favor e 2 contra, inconstitucional a incriminação dos maus-tratos contra animais. Através de uma construção teórica que diz que não há um bem jurídico protegido reconhecido constitucionalmente. A Constituição apenas admite a restrição de direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição e para defender outros direitos ou interesses constitucionalmente tutelados. Artigo 18, número 2 da Constituição. E a Constituição portuguesa não fala em animais em sítio nenhum. Mas, no artigo 9º, estabelece como incumbência fundamental do Estado a defesa da natureza e do ambiente. Portanto, nessa matéria não é tão frágil como isso. E a defesa da natureza engloba a defesa dos seres vivos. Portanto, a minha discordância em relação à jurisprudência do Tribunal Constitucional ainda não está firmada. Veremos o que é que as outras secções consideram e quando chegar um acórdão do plenário veremos o que é que decide. Mas a minha discordância é completa. É um acórdão que exprime um certo positivismo legalista, na minha perspectiva, salvo o devido respeito, profundamente errado, porque, reparem, em primeiro lugar, o Tribunal Constitucional nunca se distinguiu por um apego obsessivo à letra da lei. Por exemplo, fala em princípio da confiança a propósito do artigo 2º da Constituição, na impossibilidade de pôr em causa retroativamente direitos ou expectativas constitucionalmente tutelados, de acordo com a ideia de Estado de Direito Democrático, e a Constituição nunca fala em princípio da confiança em sítio nenhum. O que, aliás, causou uma surpresa e até perplexidade ao antigo ministro, o Dr. Passos Coelho, quando foi julgado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional uma norma orçamental que não previa que cortava subsídios. Portanto, para além disso, há princípios que fazem parte da Constituição material, por exemplo, o princípio da culpa. Ninguém pode ser punido sem culpa. É necessário um nexo subjetivo e efetivo entre o agente e o seu facto para ser punido por um crime, que não estão consagrados expressamente. O princípio da culpa é deduzido da essencial dignidade da pessoa humana. Por exemplo, há crimes, os crimes contra pessoas falecidas, como o crime de profanação de cadáver, em que não é fácil ver qual é o tal bem jurídico que está protegido constitucionalmente. Em suma, eu acho que quando houver uma revisão constitucional, os animais têm de entrar na Constituição expressamente. E deve entrar na Constituição uma norma como aquela que existe já no Código Civil, que diga que os animais são seres vivos dignos de tutela.
O Código Civil, quando deixou de considerar os animais coisas, previu isto. E reparem, esta discussão jurídica não é uma discussão de última hora. Desde os anos 60 que filósofos como o norte-americano Tom Regan, que tem um livro sobre direitos dos animais, ou o alemão Ursula Wolff, que tem também escritos sobre o direito dos animais, ou aquele australiano que está muito traduzido, Peter Singer, um homem de ética aplicada, desde os anos 60 do século passado, que se fala em direitos dos animais. A questão dos direitos dos animais leva-me à história da personalidade jurídica dos rios. Os juristas, por vezes, caem em categorias muito formais que os impedem de olhar para a realidade de forma mais substantiva. O problema é este. A personalidade jurídica é definida no artigo 66 do Código Civil como a suscetibilidade de ser titular de direitos e estar sujeito a obrigações. A personalidade jurídica é, ou pode ser traduzida assim, ter personalidade jurídica é o mesmo que ser uma pessoa para o direito. É uma tautologia. É uma coisa que se cola a nós com o nascimento completo e com vida, com o mágico corte do cordão umbilical ou a retirada do ventre da mãe por cesariana, e que acaba com a morte cerebral, com a cessação generalizada e irreversível das funções do tronco cerebral. Isso é a personalidade jurídica. Portanto, por definição, a personalidade jurídica é só dos seres humanos, porque só eles estão sujeitos a deveres. Agora, se nós tomarmos personalidade jurídica nesse sentido, claro que podemos alterar o conceito e dizer que os rios e os animais também têm personalidade jurídica. Não creio que seja necessário. O que é necessário é atribuir a dignidade de proteção, sem terem direitos, obviamente, a outras entidades, a outros seres vivos e a entidades da natureza. Isso é que é absolutamente necessário. E atribuir, porque eles não se podem defender por si próprios, a associações e a quaisquer pessoas, capacidade jurídica para intervirem em ações para os defenderem. É isso que me parece necessário e estou de acordo em que, no plano do ambiente, no plano da natureza, apesar do artigo 9º do Código Civil, também se impõe uma revisitação da Constituição. Quando a Constituição foi aprovada, a primeira preocupação não era essa. Aliás, vou dar-vos outro exemplo. Eu tenho defendido que os direitos das crianças deviam ser concebidos como direitos, liberdades e garantias. Sabem onde estão previstos os direitos das crianças? Nos direitos económicos, sociais e culturais. Tem algum sentido? Nenhum. E não é uma questão de classificação formal. Porque os direitos, liberdades e garantias têm tendencialmente mais força jurídica, por força do artigo 18, do que os direitos económicos, sociais e culturais. Em suma, respondendo à questão, acho que faz sentido defender a natureza, o ambiente, faz sentido defender os direitos dos animais, sem prejuízo de eu discordar desta jurisprudência recente do Tribunal Constitucional, e faz sentido atribuir às associações e aos cidadãos em geral um papel nessa defesa. A questão da economia, se bem a percebi, a Constituição começa, a parte económica, a Constituição portuguesa tem uma sistemática, enfim, em 2 minutos vou dizer qual é, para quem não tenha presente. Tem um preâmbulo, que às vezes é muito criticado, porque o preâmbulo fala em fascismo e socialismo, e portanto há sempre umas almas que acham que devia ser revisto o preâmbulo. É um disparate, é mais ou menos como propor a revisão do Gênesis na Bíblia, por se descobrir que afinal o mundo não foi construído em 7 exatos dias judaicos. Portanto é um disparate, um preâmbulo é um texto histórico sem força normativa. Tem um preâmbulo de uma página, a explicar que o movimento das Forças Armadas libertou Portugal e pretende instaurar uma democracia assim assado. Depois há um conjunto de normas que prevêem princípios fundamentais, são 11 apenas, eu já vos falei do artigo 1º e 2º. Depois há uma divisão em 4 partes, direitos e deveres fundamentais, parte económica, organização do poder político e 4ª e última parte, revisão constitucional e fiscalização da constitucionalidade, através dos processos pelo Tribunal Constitucional. Bem, reparem, a pretensão do movimento das Forças Armadas era instituir também uma democracia económica e social. Isso é aflorado na Constituição de várias maneiras. Logo, na Constituição Económica. A primeira norma é uma norma interessantíssima,
que as pessoas muitas vezes ignoram. A primeira norma da parte da Constituição Económica diz: o poder económico subordina-se ao poder político democrático. Assim, infelizmente, esta norma é uma espécie de wishful thinking na maioria dos casos. Será que o poder económico se subordina mesmo ao poder político democrático? Bem, podemos duvidar, não é? Mas é uma norma importantíssima. Aliás, o Presidente da República, na sua primeira eleição, lembrou-a e fez muito bem. É bom que a norma seja recordada e seja praticada, sobretudo. Na Constituição Económica há normas que apontam para a ideia de Estado Social. Por exemplo, a coexistência de 3 setores de propriedade de bens: setor público, privado e setor social, que engloba as cooperativas. Por exemplo, as normas que prevêem a planificação, embora não seja uma planificação à soviética, mas a planificação na economia, normas sobre justiça fiscal. Enfim, há um conjunto de normas importantes logo na parte segunda. Depois, nos direitos, liberdades e nos direitos e deveres fundamentais, na parte primeira, há uma divisão entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. De forma um bocadinho simplista e redutora, eu poderia dizer que os direitos económicos, sociais e culturais têm um caráter mais programático, menos perceptivo do que os direitos, liberdades e garantias. Mas dão uma ideia muito importante sobre o Estado Social. Direitos sociais como o direito à segurança social, direitos económicos como o direito ao trabalho, direitos culturais como o direito ao ensino, o direito à educação, são direitos, ou à fruição cultural, são direitos que mostram a dimensão de Estado Social do nosso Estado. Eu, numa palavra, costumo dizer que a nossa Constituição consagra um Estado de direito democrático, liberal e social. Um Estado de direito democrático quanto à organização política, liberal quanto ao reconhecimento de direitos e social quanto à organização económica. Portanto, este é um bom resumo, penso eu, daquilo que a Constituição de 1976 prevê. Ok. Mais questões, comentários? Então, eu perguntaria, Rui, porquê é que vivemos num contexto em que há hoje menos Estados de direito, há menos democracias hoje do que há 30 anos? Porquê é que será? O som. O som. O som. Eu estava a dizer, confio nas tuas contas, mas fico muito surpreendido por essa estatística, por esse dado estatístico, apesar dos últimos acontecimentos mais funestos. Eu estava longe de pensar que nos últimos anos tinha diminuído o número de Estados democráticos, mas enfim, tenho dúvidas. Não é pôr em causa, mas tenho as minhas dúvidas. O que nós vemos, independentemente da questão numérica, é uma eclosão de movimentos populistas e de extrema-direita nessa Europa, nos Estados Unidos. Bom, o que é que explica isto? É um conjunto de fatores. Fatores económicos, o empobrecimento daquilo que é tradicionalmente considerado o fundamento social da democracia, a classe média. O empobrecimento da classe média em vários países. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que é que se fundamentou socialmente o trumpismo? Nos brancos pobres, nos novos pobres dos Estados Unidos, que atribuíram a culpa aos mexicanos e aos afrodescendentes do seu estado de pobreza. Bem, estou a ser um bocado simplista, mas as contas não andam muito longe disto. Portanto, nós hoje enfrentamos desafios consideráveis
Por exemplo, o trumpismo teve uma atitude sempre irresponsável em relação às alterações climáticas, que agradava esses novos pobres, que ficaram sem empregos na metalurgia, na indústria automóvel, por causa de uma certa evolução e também de localização de empresas, não é? Em locais onde a mão de obra é mais barata. Eu não sei dar uma resposta a isso. Eu, repito, apesar de tudo, sou otimista. Ser otimista significa que penso que a evolução é sempre uma evolução positiva em termos políticos. Vamos lá ver. Eu recordo-me de que há muitos anos fiz um mestrado, enfim, na altura tive a disciplina de Direito Constitucional também, no início da década de 80, com o professor Jorge Miranda. E tinha um colega muito engraçado, que era monárquico, enfim, não vou agora dizer quem é, como isto fica gravado, não quero estar a falar sem contraditório, que uma vez numa sessão disse, ou insinuou de alguma maneira, que éramos mais felizes na Idade Média. Evidentemente, ele devia estar a ver-se na Idade Média como um senhor feudal, não é? Mas mesmo sendo senhor feudal, não tinha antibióticos, não tinha energia elétrica, não tinha cinema, que ainda não tinha sido inventado, não tinha uma série de coisas. A esperança média de vida, mesmo pertencendo à classe mais alta, era uma esperança de vida muito inferior à atual. Nós, enfim, entre os presentes aqui, muitos já estaríamos mortos, enfim, de acordo com a esperança média de vida do século passado. Só depois do 25 de Abril a esperança média de vida subiu para aí uns 12 anos. Quando eu entrei na Faculdade de Direito de Lisboa, não havia mulheres na faculdade, havia 2 ou 3. O ensino era restringido, na maioria dos casos, a filhos das classes mais elevadas. Os filhos dos trabalhadores não tinham cabimento numa faculdade, e sobretudo numa faculdade de Direito. Portanto, hoje, claro, também se pode dizer cinicamente, se o Dr. Polito Valente fosse vivo, não desmereceria uma frase destas. O que é que interessa ter a licenciatura se vão varrer ruas ou vão para os call centers? Bem, aí é que eu divirjo dele. Na minha opinião, interessa. Porque são mais livres, mesmo que não tenham um emprego compatível. Nós somos mais livres por sermos mais cultos, por termos mais conhecimentos, por sabermos fruir da música erudita e da pintura e do cinema e da literatura e tudo isso. Isso torna-nos mais livres. Não sei se somos mais felizes ou não, mas a felicidade não é um estado, na minha opinião, não sou tão otimista como isso, não é um estado permanente da humanidade. Agora que somos mais livres e temos mais escolhas, há isso sem dúvida. Portanto, eu não sei se é verdade que há hoje menos Estados de Direito e menos democracias no mundo. Na verdade, as democracias, tal como as concebemos aqui pela Europa, sempre foram uma forma de organização política minoritária no planeta, não é? Mas eu creio, e o meu multiculturalismo não é assim tão grande como isso, creio que são um bom exemplo a dar em relação à humanidade no seu conjunto. Quer dizer, eu não creio que a democracia seja uma questão de multiculturalismo, uma questão geográfica. O direito à democracia e a cada um exprimir a sua opinião é um direito universal, para o qual todos os seres humanos tendem em condições de liberdade plena e de consciência. Espero que estejas enganado no teu diagnóstico. Estás sem som. Agora era eu. Temos aqui 2 comentários, um de Amélia, parabéns ao professor palestrante, gostei e aprendi muito. Um outro comentário de José Manuel, em resposta, aliás, resposta à resposta ao pedido dele, de há pouco, muito bem, estou esclarecido e obrigado pela exposição clara e objetiva deste tema. Bom,
São 7h30. Se não há mais questões ou comentários, vamos agradecer ao professor Rui Pereira pela sua presença e pelo que nos ensinou hoje. E ainda esta semana, em princípio, teremos a gravação disponível a partir da organização das bibliotecas municipais de Lisboa. Muito obrigado, Rui. Foi um gosto e obrigado pela vossa presença. Muito obrigada. Foi um gosto para mim e até breve a todos. Até janeiro. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite Boa noite. e muito obrigada.